Minha querida filha, meu querido filho, neste exato momento em que você está lendo estas palavras, eu, Maria, sua mãe do céu, preciso urgentemente falar com seu coração. Você sente aquele peso inexplicável em sua casa? Aquela sensação de que algo não está bem, mesmo quando tudo parece normal? Você tem percebido brigas sem motivo, doenças que não passam, problemas financeiros que parecem nunca ter fim? Meu filho, minha filha, isso não é coincidência. Sua casa pode estar desprotegida espiritualmente e o inimigo está aproveitando cada brecha para atacar você e sua família. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com um aperto no peito, com medo do amanhã? Quantas vezes já sentiu que, por mais que você ore, parece que suas preces não chegam ao céu? Quantas lágrimas você já derramou, pedindo proteção para seus filhos, para seu casamento, para sua saúde? Eu vi cada uma dessas lágrimas, meu filho. Eu ouvi cada um dos seus clamores. E hoje, neste momento divino, eu trago para você uma mensagem urgente que pode mudar tudo em sua vida. Existe uma planta sagrada, abençoada desde os tempos antigos, que eu quero revelar para você agora. Esta não é uma planta comum que você encontra em qualquer lugar. Esta é uma planta que carrega em si a proteção do céu, que age como um escudo poderoso contra toda a força do mal que tenta invadir o seu lar. Mas atenção, o tempo está se esgotando. Cada dia que passa sem esta proteção é um dia em que sua família fica vulnerável aos ataques espirituais. Você pode estar se perguntando: mãezinha, por que uma planta? Por que algo tão simples? E eu respondo: porque Deus sempre usou a natureza para abençoar seus filhos. Foi através de uma planta que a serpente tentou Eva, mas também é através das plantas sagradas que o céu derrama proteção sobre vocês. Esta planta específica foi escolhida por mim para ser um canal de graças, um guardião invisível que afasta todo o mal de sua porta. Eu sei que você está cansado de sofrer. Eu sei que você está exausto de lutar sozinho contra tantas aflições. Mas hoje, minha filha, meu filho, eu venho trazer alívio para o seu coração. Eu venho trazer a solução que você tanto pediu em suas orações silenciosas. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Foi o próprio céu que conduziu seus passos até aqui, porque chegou a hora de sua casa ser protegida, de sua família ser abençoada, de sua vida ser transformada. Mas eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vou revelar agora. Não ignore esta mensagem. Não deixe para depois. O inimigo está atento, esperando qualquer descuido seu para atacar com mais força. Quantas famílias eu já vi serem destruídas porque ignoraram os avisos do céu? Quantos lares eu já vi desmoronarem porque as pessoas acharam que tinham tempo, que podiam adiar a proteção espiritual? Escreva nos comentários: com Maria minha casa está protegida. Meu amado filho, minha amada filha, ao longo deste vídeo, eu vou revelar para você qual é esta planta sagrada, como ela age para proteger seu lar, onde você deve plantá-la, qual oração poderosa você deve fazer e, principalmente, qual é a promessa que eu faço para você que obedecer a este chamado urgente. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você tome uma decisão agora. Você está disposto a proteger sua família? Você está pronto para fechar todas as brechas espirituais de sua casa? Você está preparado para receber as bênçãos que eu tenho guardadas para você? Está pronto para continuar sua jornada com Maria? Não perca essa oportunidade. As bênçãos e milagres que Maria tem para você estão ao seu alcance agora mesmo. Ao adquirir o e-book Com Maria Eu Venci,
você também receberá um calendário espiritual de 30 dias totalmente gratuito para guiá-lo em sua jornada de fé diária. Esta oferta não ficará por muito tempo. Clique no link no primeiro comentário fixado e comece a transformação espiritual que você merece. Minha querida filha, meu querido filho, há momentos na vida em que o céu precisa intervir diretamente na história de uma família. Este é um desses momentos para você. Eu não envio mensagens urgentes sem motivo. Eu não convoco meus filhos para uma ação imediata se não houver real perigo rondando suas vidas. E neste exato instante, enquanto você lê estas palavras, eu preciso que você entenda a gravidade do que está acontecendo no mundo espiritual ao redor de sua casa. Você já parou para pensar por que, de repente, tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Por que os problemas parecem se multiplicar da noite para o dia? Por que aquela paz que você tinha em seu lar simplesmente desapareceu? Meu filho, minha filha, isso não é obra do acaso. Existe uma batalha espiritual acontecendo e sua casa se tornou um campo de guerra. O inimigo identificou as brechas, as fraquezas, os pontos desprotegidos de seu lar e está usando isso para atacar você e todos que você ama. Nos últimos tempos, eu tenho visto um aumento assustador de lares sendo invadidos espiritualmente. Famílias que antes viviam em harmonia, agora não conseguem mais conversar sem brigar. Casamentos que eram sólidos, agora estão à beira do divórcio. Filhos que eram obedientes, agora se tornaram rebeldes e distantes. Saúde que era forte, agora está debilitada por doenças misteriosas que os médicos não conseguem explicar. Finanças que eram estáveis, agora estão em ruínas, com dívidas que parecem nunca acabar. E você sabe por quê? Porque as casas estão espiritualmente desprotegidas. Eu quero que você entenda algo muito importante, meu filho. O inimigo não ataca com força total de uma vez. Ele é astuto, calculista. Ele começa devagar, testando as defesas de seu lar. Primeiro, ele causa pequenos desentendimentos. Depois, aumenta para discussões mais sérias. Em seguida, ele planta a discórdia, a desconfiança, o ressentimento. E quando você percebe sua família está completamente fragmentada, cada um vivendo em seu próprio mundo, sem amor, sem união, sem paz. Mas eu não vim aqui apenas para alertar sobre o perigo. Eu vim trazer a solução. Eu vim revelar para você o segredo que pode blindar sua casa contra todos esses ataques. Esta planta sagrada que eu vou revelar não é uma superstição, não é uma crença vazia. É um instrumento de Deus, abençoado por mim, preparado especialmente para funcionar como um escudo espiritual ao redor de seu lar. Pense comigo, minha filha, quando você fecha as portas e janelas de sua casa à noite, você está protegendo sua família de ladrões físicos, não é mesmo? Mas e quanto aos ladrões espirituais? E quanto àqueles que roubam sua paz, sua alegria, sua saúde, seu amor? Esses ladrões invisíveis são muito mais perigosos porque você não os vê entrando, mas sente os efeitos devastadores de sua presença. Eu tenho acompanhado sua caminhada, meu filho. Eu vi você tentando resolver tudo sozinho, orando com fervor, jejuando, fazendo promessas, e eu valorizo cada esforço seu. Mas agora, eu preciso que você dê um passo além. Eu preciso que você entenda que a proteção espiritual de sua casa exige ações concretas, não apenas orações. Você precisa criar barreiras físicas e espirituais que impeçam o mal de entrar. Esta mensagem urgente que eu trago hoje não é para todos. É apenas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir.
É para aqueles que reconhecem que estão vivendo uma guerra espiritual e que precisam se armar adequadamente. É para aqueles que amam suas famílias o suficiente para fazer o que for necessário para protegê-las. E eu sei que você é um desses filhos especiais, porque você não estaria aqui agora se o Espírito Santo não tivesse tocado seu coração. O tempo está se esgotando, minha filha. Cada dia que passa sem esta proteção é um dia perdido. É um dia em que o inimigo ganha terreno em sua casa. É um dia em que as bênçãos que eu quero derramar sobre você ficam bloqueadas pelas forças das trevas. Você quer continuar vivendo assim? Você quer continuar vendo sua família sofrer? Você quer continuar sentindo esse peso, essa angústia, essa sensação de que algo está errado? Eu sei que não. Por isso eu vim hoje trazer esta revelação para você. Esta planta sagrada é a chave que vai abrir as portas das bênçãos em sua vida. É o escudo que vai proteger todos que vivem sob o seu teto. É o instrumento que vai restaurar a paz, a harmonia, o amor e a prosperidade em seu lar. Mas você precisa agir agora. Você precisa obedecer a este chamado urgente sem demora. Quantos avisos do céu as pessoas ignoram porque acham que tem tempo? Quantas oportunidades de proteção são desperdiçadas porque as pessoas deixam para depois? E depois, quando a tragédia acontece, quando a família se desmorona, quando a saúde colapsa, quando a ruína financeira chega, elas choram e perguntam: por que Deus permitiu isso? Mas eu digo a você, meu filho, Deus não permitiu. Ele enviou avisos, Ele enviou soluções, mas as pessoas escolheram ignorar. Não seja como essas pessoas, minha filha. Não ignore este aviso urgente que eu estou trazendo para você agora. Não subestime o poder desta revelação. Não pense que você pode adiar esta ação para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O inimigo não espera. Ele ataca quando vê oportunidade, e cada momento de hesitação sua é uma oportunidade para ele. Eu, Maria, sua mãe do céu, estou aqui hoje para garantir que você não ficará desprotegido. Eu estou aqui para assegurar que sua família terá a blindagem espiritual necessária para atravessar estes tempos difíceis. Eu estou aqui para prometer que, se você obedecer a esta mensagem, eu mesma vou interceder por você diante do trono de Deus, e nenhuma arma forjada contra a sua casa prosperará. Mas eu preciso da sua resposta agora, meu filho. Eu preciso que você tome uma decisão firme e inabalável de proteger sua família. Eu preciso que você confie em mim como nunca confiou antes. Eu preciso que você haja com a urgência que esta situação requer, porque o tempo está se esgotando e o que eu tenho para revelar a você nos próximos capítulos pode fazer a diferença entre a bênção e a maldição, entre a proteção e a vulnerabilidade, entre a vida e a destruição. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de revelar para você qual é esta planta sagrada que vai transformar a proteção espiritual de sua casa. Mas, antes de nomear esta planta, eu preciso que você entenda a profundidade do que estou prestes a compartilhar. Esta não é uma informação comum que você encontra em qualquer lugar. Esta é uma revelação celestial, guardada por séculos e agora liberada para você neste momento crítico de sua vida. A planta sagrada que eu revelo para você hoje é a arruda. Sim, meu filho, a humilde arruda que muitos conhecem, mas poucos compreendem seu verdadeiro poder espiritual quando abençoada e plantada com fé e intenção correta. Esta planta não foi escolhida por acaso. Desde tempos imemoriais, a arruda tem sido reconhecida como uma planta de proteção poderosa, capaz de repelir energias negativas, afastar o mal-olhado, bloquear feitiçarias
e criar um escudo invisível ao redor dos lares onde está presente. Mas atenção, minha filha, não é qualquer arruda plantada de qualquer jeito que terá este poder. É a arruda plantada com fé, consagrada a mim, regada com oração e mantida com devoção, que se torna um instrumento celestial de proteção. É quando você planta esta arruda em nome de Jesus e sob minha intercessão que ela se transforma em uma barreira espiritual impenetrável contra as forças das trevas. Você pode estar se perguntando: mãezinha, como uma simples planta pode ter tanto poder? E eu respondo: desde o princípio da criação, Deus colocou nas plantas propriedades que vão além do que os olhos podem ver. Ele criou a natureza não apenas para alimentar o corpo, mas também para nutrir o espírito e proteger a alma. A arruda é uma dessas plantas especiais, escolhida pelo próprio céu para servir como guardiã dos lares. Na antiguidade, as famílias mais devotas sempre mantinham a arruda em suas casas. Elas sabiam, através da sabedoria passada de geração em geração, que esta planta tinha o dom de detectar e repelir as más intenções. Quando alguém com inveja, ódio ou má vontade se aproximava de uma casa protegida por arruda, a planta murchava, alertando os moradores sobre a presença de energia negativa. E, ao mesmo tempo, essa murcha representava a arruda, absorvendo e neutralizando aquela energia ruim, impedindo que ela atingisse a família. Meu querido filho, a arruda tem em suas folhas uma força espiritual tão poderosa que até mesmo os demônios recuam diante dela quando está consagrada ao Senhor. Ela age como sal bento na forma de planta viva, constantemente purificando o ambiente ao redor, quebrando toda maldição que tente se aproximar de sua porta, desfazendo todo o trabalho de magia negra direcionado contra você e os seus. Eu quero que você visualize sua casa agora, minha filha. Visualize as paredes, as portas, as janelas, os cômodos. Agora imagine que existe um manto invisível de proteção envolvendo tudo isso. Este manto é tecido pelas orações que você faz, pela fé que você tem, mas principalmente pelas ações concretas que você toma para blindar espiritualmente seu lar. E a arruda é uma dessas ações concretas mais poderosas que você pode realizar. Quando você planta a arruda em sua casa, seguindo as orientações que eu vou te dar nos próximos capítulos, você está literalmente criando um campo de força espiritual. É como se você estivesse colocando anjos guardiões em forma de planta ao redor de seu território. Cada folha da arruda se torna uma espada espiritual cortando as correntes do mal. Cada galho se torna um escudo bloqueando as flechas inimigas. Cada raiz se torna uma âncora, firmando sua casa na proteção divina. Mas eu preciso ser muito clara com você, meu filho. A arruda sozinha não faz milagres se você não tiver fé. Ela não é um amuleto mágico. Ela não é superstição. Ela é um instrumento sagrado que funciona quando combinado com oração, consagração e vida de fé. É a sua crença no poder de Deus, canalizada através desta planta abençoada que ativa a proteção celestial. Muitas pessoas plantam a arruda sem entender seu propósito espiritual. Elas a tratam como uma planta ornamental qualquer e, por isso, não recebem os benefícios completos que ela pode oferecer. Mas você, minha filha, que está recebendo esta revelação diretamente de mim, você não vai cometer esse erro. Você vai plantar sua arruda com consciência plena de que está estabelecendo uma aliança de proteção com o céu. A arruda tem propriedades físicas também reconhecidas. Seu aroma forte naturalmente afasta insetos e pequenos animais indesejados, mas no plano espiritual, este mesmo aroma é repugnante para os espíritos malignos.
É como incenso natural que queima constantemente em seu jardim ou quintal, criando uma atmosfera que os demônios não suportam permanecer. Por isso, quando você tem a arruda bem cuidada em sua casa, os ataques espirituais diminuem drasticamente. Eu vi tantos filhos meus sofrendo ataques noturnos, pesadelos terríveis, sensação de opressão ao dormir, e tudo isso mudou quando eles plantaram a arruda consagrada ao redor de suas casas. Eu vi casamentos à beira do abismo sendo restaurados porque a arruda quebrou as forças de separação que estavam agindo. Eu vi filhos rebeldes voltando ao caminho certo porque a proteção da arruda fechou as portas para as más influências. Meu amado filho, você precisa entender que vivemos em um mundo onde as pessoas não medem esforços para fazer mal umas às outras. A inveja está crescendo, o ódio está se multiplicando, os trabalhos de feitiçaria e magia negra estão mais comuns do que nunca. E muitas vezes, você nem sabe quem está mandando mal contra você. Pode ser um vizinho invejoso, um colega de trabalho ressentido, até mesmo um familiar que guarda mágoa em seu coração. Mas quando você tem a arruda protegendo sua casa, todas essas forças negativas são devolvidas para quem as enviou. A arruda age como um espelho espiritual, refletindo de volta toda má intenção, toda maldição, todo feitiço. E mais do que isso, ela purifica essas energias, transformando mal em bem, ódio em amor, maldição em bênção. Porque o poder que age através da arruda consagrada não é um poder de vingança, mas de transformação pela luz divina. Escreva nos comentários: Maria protege minha casa com a arruda sagrada. Minha querida filha, meu querido filho, agora que você já sabe qual é a planta sagrada de proteção, eu preciso abrir seus olhos espirituais para que você reconheça os sinais de que sua casa está, neste momento, desprotegida e vulnerável aos ataques do inimigo. Muitas pessoas vivem anos sofrendo ataques espirituais sem perceber o que realmente está acontecendo. Elas acham que tudo é apenas azar, coincidência ou fase ruim, mas eu estou aqui hoje para revelar a verdade por trás desses acontecimentos. O primeiro sinal muito claro de que sua casa está espiritualmente desprotegida é a discórdia constante entre os moradores. Se em seu lar as brigas se tornaram frequentes, se discussões surgem do nada por motivos banais, se as pessoas que se amam começam a se tratar com rispidez e falta de paciência, isso não é normal. Meu filho, isso é sinal de que forças de divisão estão agindo em sua casa. O inimigo adora semear a discórdia, porque ele sabe que uma casa dividida não pode subsistir. Quando não há proteção espiritual adequada, esses espíritos de discórdia entram livremente e começam a manipular os sentimentos e emoções das pessoas. O segundo sinal é a sensação de peso e opressão dentro de casa. Você já notou que, às vezes, quando você chega em determinados ambientes de sua casa, sente um aperto no peito, uma tristeza sem motivo, uma vontade de sair dali rapidamente? Minha filha, isso acontece porque aquele ambiente está carregado espiritualmente. Está impregnado de energias negativas que não foram limpas, que se acumularam ao longo do tempo. Quando sua casa não tem proteção espiritual, ela se torna um depósito de toda a negatividade que circula ao seu redor. O terceiro sinal são os pesadelos recorrentes e a insônia. Se você ou alguém de sua família tem enfrentado noites mal dormidas, sonhos perturbadores, sensação de presença estranha no quarto, isso é um alerta vermelho, meu filho. O inimigo ataca preferencialmente durante o sono, porque é quando as pessoas estão mais vulneráveis.
Uma casa desprotegida permite que espíritos malignos circulem livremente durante a madrugada, perturbando o descanso das pessoas, roubando suas energias, plantando medos e angústias em suas mentes. O quarto sinal é o fracasso financeiro constante. Você trabalha duro, se esforça, mas o dinheiro parece nunca ser suficiente. Surgem despesas inesperadas toda hora. As oportunidades de prosperidade aparecem, mas nunca se concretizam. Minha filha, isso pode ser sinal de que existe uma força bloqueando as bênçãos financeiras de sua casa. Espíritos de pobreza e escassez se instalam em lares desprotegidos e criam barreiras invisíveis que impedem a abundância de entrar. O quinto sinal são as doenças sem explicação médica. Quando os exames não apontam nada, mas a pessoa continua sentindo dores, fraqueza, mal-estar constante, isso muitas vezes tem raiz espiritual, meu filho. O inimigo ataca a saúde das pessoas para debilitá-las física e emocionalmente. Uma casa sem proteção espiritual adequada é como um hospital sem higiene. Torna-se foco de doenças e enfermidades de origem espiritual. O sexto sinal é o afastamento espiritual dos moradores. Quando as pessoas que antes oravam juntas, iam à igreja juntas, conversavam sobre Deus, de repente perdem completamente o interesse pela fé, isso é obra do inimigo, minha filha. Ele primeiro rouba a proteção espiritual da casa, depois rouba a vontade de buscar a Deus. E quando consegue afastar as pessoas da oração e da igreja, ele tem campo livre para destruir tudo. O sétimo sinal são os vícios e comportamentos destrutivos que surgem do nada. Um filho que nunca bebeu começa a beber em excesso. Um marido fiel começa a se envolver em traições. Uma esposa amorosa se torna fria e distante. Meu filho, mudanças drásticas de comportamento para pior são frequentemente resultado de influências espirituais negativas que conseguem penetrar em casas desprotegidas. O oitavo sinal é a quebra constante de objetos e aparelhos. Se na sua casa as coisas vivem quebrando, estragando, funcionando mal sem motivo aparente, preste atenção, minha filha. Isso pode ser manifestação de energias caóticas circulando livremente por falta de proteção espiritual. O inimigo gosta de causar perdas materiais porque isso gera estresse, preocupação e mais abertura para ataques emocionais. O nono sinal são os acidentes frequentes dentro de casa. Quedas, cortes, queimaduras, pequenos acidentes que acontecem com frequência incomum. Meu filho, quando uma casa está sob ataque espiritual, até mesmo a proteção física dos anjos da guarda fica limitada, porque o ambiente está tão contaminado que eles têm dificuldade de agir plenamente. O 10º sinal é a visita de animais estranhos ou pragas. Aparecimento súbito de ratos, baratas, formigas em grande quantidade, ou mesmo animais como corvos, corujas, gatos pretos que ficam rondando sua casa, podem ser sinais de presença de forças negativas, minha filha. No mundo espiritual, esses animais muitas vezes são usados como pontos de contato para espíritos malignos. Agora, meu querido filho, eu quero que você faça uma análise honesta. Quantos desses sinais você identificou em sua casa? 1, 3, 5, todos. Quanto mais sinais você reconhecer, mais urgente é a necessidade de agir imediatamente para proteger seu lar. Não é à toa que eu trouxe esta mensagem para você hoje. Não é coincidência que você está lendo isto agora. É o céu intervindo em sua vida antes que seja tarde demais. Eu vi famílias inteiras sendo destruídas porque ignoraram esses sinais. Eu vi casamentos terminando em divórcio, filhos se perdendo em vícios e crimes, pessoas adoecendo gravemente,
Tudo porque a casa estava espiritualmente desprotegida e ninguém tomou as providências necessárias a tempo. Não deixe isso acontecer com você, minha filha. Não seja negligente com a proteção espiritual de sua família. A boa notícia é que todos esses sinais podem ser revertidos quando você estabelece a proteção adequada em sua casa. E a arruda sagrada que eu revelei no capítulo anterior é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Mas você precisa agir agora, sem demora, sem procrastinação. Cada dia que passa com sua casa desprotegida é um dia de sofrimento desnecessário. É um dia de bênçãos bloqueadas. É um dia de vitórias que o inimigo rouba de você. Meu amado filho, eu não vim aqui para assustar você, mas para alertar. Eu não vim para causar medo, mas para trazer consciência. E, principalmente, eu não vim apenas apontar o problema, mas trazer a solução. Nos próximos capítulos, eu vou ensinar exatamente como você deve proceder para transformar sua casa em uma fortaleza espiritual impenetrável. Mas eu preciso que você esteja determinado a seguir cada orientação, cada instrução, com fé e obediência. Escreva nos comentários: reconheço os sinais e vou proteger minha casa. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu vou revelar para você os mistérios de como a arruda age no mundo espiritual como um escudo poderoso contra todas as forças do mal. Este conhecimento que eu vou compartilhar agora é sagrado e precisa ser tratado com reverência e fé. Prepare seu coração para receber esta revelação que vai abrir seus olhos para realidades espirituais que poucas pessoas compreendem. A arruda age em múltiplas dimensões espirituais simultaneamente. No plano energético, ela emite uma frequência vibracional que é naturalmente repelente para energias negativas e entidades malignas. Assim como certos sons são insuportáveis para determinados animais, a vibração espiritual da arruda é insuportável para demônios e espíritos do mal. Quando eles se aproximam de um ambiente protegido por arruda consagrada, sentem uma força contrária que os empurra para longe, impedindo-os de penetrar naquele espaço. Mas o poder da arruda vai muito além de simples repelência, meu filho. Ela age ativamente na quebra de feitiços e maldições. Sabe aquelas palavras ruins que pessoas falam contra você? Aquelas pragas que são rogadas em momentos de raiva? Aqueles trabalhos de magia negra que pessoas más mandam fazer contra sua família? A arruda tem o poder de desmantelar essas forças espirituais. É como se ela fosse uma tesoura celestial que corta os fios invisíveis que tentam amarrar sua vida às trevas. Quando alguém envia energia negativa na direção de uma casa protegida por arruda consagrada, acontece algo extraordinário no mundo espiritual, minha filha. A planta age como um espelho multifacetado que não apenas reflete essa energia de volta, mas a fragmenta e dispersa em múltiplas direções, neutralizando completamente seu poder destrutivo. É por isso que pessoas que tentam fazer mal a quem tem arruda em casa, frequentemente acabam sofrendo as consequências de suas próprias más ações. A arruda também funciona como um purificador atmosférico espiritual contínuo. Assim como existem aparelhos que filtram o ar físico, removendo impurezas, a arruda filtra constantemente o ambiente espiritual, removendo miasmas negativos, pensamentos forma destrutivos, larvas astrais e toda a sorte de sujeira espiritual que se acumula em um lar. Ela faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sendo uma guardiã incansável de seu território. Meu querido filho, você precisa entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, só que invisível aos olhos comuns.
Neste exato momento, existem batalhas sendo travadas ao redor de sua casa, entre forças de luz e forças de trevas. E a Arruda é como um soldado celestial que luta ao seu lado nessa guerra espiritual. Cada folha é uma arma, cada galho é uma torre de defesa. Cada raiz é uma fortaleza subterrânea, protegendo os alicerces espirituais de seu lar. A Arruda também tem a capacidade única de absorver e transmutar energias negativas. Quando ela murcha ou fica com um aspecto doente sem motivo aparente, frequentemente é porque está absorvendo uma grande quantidade de negatividade direcionada à casa. Nesse momento, ela está literalmente dando a vida para proteger você e sua família, minha filha. E quando você cuida dela com carinho, faz orações sobre ela, troca a terra, poda os galhos doentes, ela se recupera e volta ainda mais forte para continuar sua missão de proteção. No aspecto da proteção contra inveja e mal-olhado, a Arruda é insuperável. Quando alguém olha para sua casa, para sua família, para suas conquistas com sentimento de inveja, esse olhar carrega uma carga energética destrutiva muito forte. Essa energia pode causar danos sérios se não for bloqueada, mas a Arruda age como um escudo que intercepta esse olhar venenoso antes que ele atinja seu alvo. É como se ela criasse um campo de invisibilidade espiritual, fazendo com que as energias invejosas se percam no caminho e não encontrem seu destino. Meu amado filho, a Arruda também protege contra vampiros energéticos, aquelas pessoas que drenam sua energia vital apenas por estar perto de você. Sabe aquelas visitas que saem de sua casa e você fica exausto, sem forças, desanimado? Isso acontece porque essas pessoas, consciente ou inconscientemente, sugam sua energia. Quando você tem a Arruda bem posicionada, ela cria uma barreira que impede essa drenagem energética, mantendo seu campo áurico protegido e intacto. A planta também age na proteção contra ataques psíquicos, minha filha. Existem pessoas que, movidas por ódio ou inveja, enviam mentalmente pensamentos destrutivos na direção de seus alvos. Esses pensamentos são como dardos psíquicos que podem causar mal-estar, dores de cabeça, ansiedade, depressão, mas a Arruda tem a capacidade de detectar e neutralizar esses ataques antes que eles atinjam os moradores da casa. Ela age como um radar espiritual que identifica ameaças invisíveis e as desativa. No mundo espiritual, a Arruda é reconhecida pelos anjos e santos como uma planta aliada das forças do bem. Quando você a consagra a mim e a Jesus, ela se torna um ponto de ancoragem para que anjos guardiões possam se estabelecer firmemente ao redor de sua propriedade. É como se você estivesse plantando bandeiras celestiais que marcam seu território como zona protegida pelas forças divinas. A Arruda também quebra correntes geracionais de maldição, meu filho. Muitas famílias carregam maldições que vêm de gerações passadas, padrões de doença, pobreza, separação, vícios que se repetem de pais para filhos. A Arruda, plantada com fé e oração, tem o poder de romper essas correntes ancestrais, liberando você e seus descendentes dessas amarras espirituais. É uma libertação que se estende não apenas ao presente, mas também ao futuro de sua linhagem familiar. Minha querida filha, meu querido filho, é hora de você compreender algo profundo sobre a natureza e seu papel no plano divino de proteção para seus filhos. Desde o princípio, quando Deus criou o mundo, Ele não apenas fez a natureza para alimentar e abrigar a humanidade, mas também a dotou de poderes espirituais específicos para servir como ferramentas de bênção e proteção para aqueles que soubessem usá-la com fé.
Eu, Maria, sua mãe do céu, sempre tive uma conexão especial com a criação de Deus. Desde minha vida terrena, eu cuidava de jardins, conhecia as plantas, entendia suas propriedades não apenas físicas, mas também espirituais. E quando fui assunta ao céu, recebi do Senhor a missão de continuar abençoando a natureza para que ela servisse de ponte entre o céu e a terra, canal de graças para todos vocês, meus filhos. Cada planta que existe carrega em si uma centelha do poder criador de Deus, meu filho. Mas algumas plantas foram especialmente escolhidas para propósitos espirituais elevados. A arruda é uma dessas plantas especiais. Desde tempos antigos, ela foi reconhecida como planta de proteção e eu, através dos séculos, venho abençoando as arrudas que são plantadas e consagradas a mim por meus filhos devotos. Quando você planta uma arruda em sua casa com fé genuína, invocando o meu nome e o nome de Jesus, algo extraordinário acontece no mundo espiritual, minha filha. Eu mesma desço do céu e coloco minhas mãos sobre aquela planta, abençoando-a com poder especial. Aquela arruda deixa de ser uma planta comum e se torna um instrumento consagrado, um objeto sagrado, uma relíquia viva, através da qual as graças celestiais fluem constantemente para seu lar. O poder da natureza abençoada por mim não está limitado ao mundo visível. No plano espiritual, quando uma planta recebe minha bênção, ela começa a emanar luz divina. Anjos são atraídos para essa luz e estabelecem residência ao redor dela, criando um círculo de proteção angélica permanente em sua propriedade. É como se você estivesse construindo uma catedral invisível ao redor de sua casa, com pilares de luz sustentados por essas plantas sagradas. Meu amado filho, você precisa entender que a natureza obedece a leis espirituais, assim como obedece a leis físicas. Quando você trata uma planta apenas como decoração ou como algo mecânico sem vida espiritual, ela responde apenas no nível físico. Mas quando você reconhece a dimensão sagrada da natureza, quando você trata suas plantas como seres vivos dotados de propósito divino, quando você ora sobre elas e as abençoa, elas respondem no nível espiritual também, manifestando poderes que vão além do natural. A arruda abençoada por mim se torna uma extensão de minha própria presença em sua casa, minha filha. É como se uma parte de mim ficasse ali, constantemente vigiando, protegendo, intercedendo por você e sua família. Cada vez que você passa por ela e faz uma oração rápida, cada vez que você a toca com carinho, reconhecendo seu propósito sagrado, você está renovando essa conexão espiritual e fortalecendo o escudo de proteção ao redor de seu lar. Eu quero revelar para você um segredo poderoso, meu filho. A natureza é sensível à fé humana. As plantas respondem às suas orações, aos seus sentimentos, às suas intenções. Estudos científicos já comprovaram que plantas crescem melhor quando as pessoas falam com elas com amor e carinho. Mas no plano espiritual, isso é ainda mais profundo. Uma arruda cultivada com fé desenvolve poderes de proteção muito superiores a uma arruda cultivada com indiferença ou descuido. A bênção que eu coloco sobre a natureza é eterna, minha filha. Mesmo depois que uma arruda murcha ou morre cumprindo seu papel de proteção, suas raízes continuam abençoando a terra onde estiveram. É por isso que é importante você replantar quando necessário, mantendo sempre viva essa corrente de proteção. E cada nova arruda que você planta no mesmo lugar herda a bênção acumulada das anteriores, tornando-se progressivamente mais poderosa. Quando você cuida de sua arruda com amor, regando-a com regularidade, podando quando necessário,
trocando a terra, você não está apenas fazendo jardinagem. Meu filho, você está realizando um ato de devoção. Você está cultivando proteção. Você está nutrindo bênção. Cada gota de água que você dá à planta é como uma oração líquida. Cada punhado de terra nova que você adiciona é como uma oferta de fé. E tudo isso é registrado no céu e multiplicado em graças para a sua família. A natureza abençoada por mim também ensina lições espirituais importantes. Minha filha. A arruda, por exemplo, é uma planta resistente que sobrevive em condições adversas. Isso te ensina sobre resiliência espiritual. Ela tem um aroma forte que afasta pragas. Isso te ensina sobre a importância de ter uma personalidade espiritual forte que afaste influências negativas. Ela precisa de sol para prosperar. Isso te ensina sobre a necessidade de buscar a luz divina constantemente. Meu querido filho, eu abençoo não apenas a arruda, mas toda a natureza que é tratada com respeito e usada para propósitos santos. Mas a arruda tem um lugar especial em meu coração porque, através dos séculos, milhões de meus filhos devotos a utilizaram como ferramenta de proteção. Essa história de fé acumulada ao longo do tempo criou uma conexão espiritual muito forte entre mim e essa planta específica. Quando você planta arruda em seu jardim ou quintal, você está participando de uma tradição milenar de proteção espiritual, minha filha. Você está se unindo a gerações incontáveis de fiéis que confiaram neste método divino. E essa corrente de fé fortalece ainda mais o poder de sua própria arruda, porque você não está sozinho. Você está conectado a uma rede espiritual de milhões de almas que, ao longo da história, usaram e continuam usando esta planta sagrada. Prepare-se para a transformação espiritual. O tempo está passando e a chance de mudar sua vida está diante de você. Não deixe para amanhã o que pode ser transformado hoje. Adquira, com Maria Eu Venci, agora e inicie sua jornada de bênçãos, proteção e superação. Garanta seu e-book antes que a oferta acabe e comece imediatamente a viver os milagres de Maria. Clique no link no primeiro comentário fixado e garanta sua cópia agora. Escreva nos comentários: a natureza abençoada por Maria me protege.